perante e não perante a mão diante de Deus. Pois o que dizia as Escrituras? Pois o que dizias as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha o salário, ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como de vida, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio e a sua fé, atribuída como justiça, e assim também que deve declarar ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, despendimento das obras. Davi disse: bem-aventurado é aquele cujo transgressões, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecadores são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Este bem-aventurado vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ele vem também sobre os incredulosos? Porque dizendo: a fé foi atribulado a Abraão para justificar, como por lhe foi atribulado, estado ele já circuncidado, ou sendo ainda incircuncisoso, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado, Abraão recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça, da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Isto para que ele viesse a ser o Pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que a justiça fosse atribuída também a ele, e ele também o Pai da circuncisão. Isto é daquele que não são apenas circuncisos, mas também anda nas pisadas da fé, que a teve Abraão, nosso pai, antes de ser crucificado. Então, gente de Deus, nós temos que ouvir o Evangelho, crer nele, que é a única salvação para nós escapar a ele. Não tem outro. Não adianta. Não adianta. Promessa e fé. Capítulo 4 até o 5. Versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, sim, por meio da justiça e da fé. Por isso, por ser os da lei, quem são os herdeiros? Anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei sucede a ira, mas onde não há a lei, também não há transgressão. Quer dizer, tanta gente prega aqui, prega,
entrega. Essas crianças eram para saber alguma coisa. Porque ninguém tem essa chance. Ninguém, meu irmão, vocês que estão ouvindo, de ouvir a voz de Deus sendo pregada corretamente. Essa é a razão porque provenda da fé, para que seja segundo a grandeza, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está na região da lei, para todas, todas, todos nós, estão ouvindo, gente? Estão ouvindo, não estão? Temos o direito de ser salvos, todos, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, tiver a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: eu constituí por pai de muitas nações. Abraão é constituído porque nosso pai, diante daquele em Abraão creu, Deus que verifica os mortos e chama a intercedência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para ver a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a descendência, sem enfraquecer a fé. Levou em conta o seu próprio corpo, já amotirecido, tendo ele quase 100 anos. Quase quanto? 100 anos. E a esterilidade do ventre de Sara. Sara era o quê? Estéril. Está vendo, Sarinha? O teu nome é grande, Sara. Não duvido por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortalece seu dando glória a Deus, estando plantamente convicto de que Deus era poderoso, é poderoso, para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça, e a palavra lhe foi atribuído fora escrito, não somente por causa dele, mas também por nossa causa. Visto que a nós igualmente seremos atribuídos, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou diante dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Quer dizer, presta atenção, Abraão é pai de nós todos. No caso da fé dele. A justificação pela fé e a paz com Deus. Olha, Paulo, você que é da empresa que nós estamos aqui, presta atenção. Você, eu tenho certeza que tem gente aí no qual vai assistir. Levanta essa live. Está sendo pregada a palavra do teu Deus, do Deus de todo mundo.
sem ser acepção de pessoa, tanto faz China, Japão, Portugal, não interessa. Brasil, a palavra de Deus tem que ser pregada para toda a justiça. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtemos também acesso pela fé. Esta graça na qual estamos firmes e nós glorificamos a esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabemos que a tribulação produz perseverança. Presta atenção, viu, gente de Deus? Presta atenção. A tribulação, ela traz uma coisa boa. Quando você está passando necessidade, que você está passando aperreio, que você está com uma doença, você está com um problema, olha o que acontece. Não somente isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança produz esperança, e a esperança produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa desapreciado, porque o amor de Deus derrama em nosso coração pelo Espírito Santo que nos dá. Pelo quê? Espírito Santo. Porque Cristo, quando nos ainda éramos fracos, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguns morrerá por um justo, embora por uma pessoa boa, alguns talvez tenham coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Meninas da ira, porque se nós preste atenção, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, imediatamente a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, serão salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Está vendo? Está vendo? Vocês estão ouvindo? Deus nunca falou tão sério como Ele está falando aqui para nós. Falando Adão e Cristo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Qual foi o homem que trouxe o pecado ao mundo? Adão. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta, enquanto não há lei. Entretanto, a morte reinou desde Abraão
até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram. A semelhança da transgressão de Abraão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morrerem pela ofensa de um só, muito mais agradece de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como um caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação, mas a graça derivada de muitas ofensas para justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um ou por meio de um só, muito mais que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Gente, veja, se você começar a estudar a Bíblia, como eu estudo, nós estudamos aqui, nós vamos ver três coisas igual. Três coisas igual. O pecado entrou por quem? Quem foi o pecado entrou? Adão. A fé veio por quem? Abraão. E a salvação veio por quem? Jesus Cristo. Observe-se, não é? Você quer a inteligência da povo, descobre na hora, ó. O pecado veio por Adão. A fé por Abraão. E a salvação por Jesus Cristo. Tem que ser máquina, não tem que parar. Não é para todo mundo não, a coisa se revelar, ô glória, se revelar assim, ó, eita, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juiz sobre todos, ó, veio o juiz sobre todos, os seres humanos. Quem é o juiz? Deus, para condenação, assim também por um só, a toda justiça veio a graça sobre todos para justificar que a vida. Quem é a graça? Quem foi que trouxe a graça? Jesus Cristo. Presta atenção, viu, povo? Presta atenção. Porque como pela desobediência de um só homem, a desobediência de quem? Não é Adão? Não, Adão. Muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só. Olha aqui, ele respondendo, ó, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E Abraão obedecia a Deus e era honrado. A lei veio para que aumente a ofensa, mas onde aumentou. Isso aqui é uma escola, gente. Uma escola que 99,9% dos pastores não sabem. Não sabem. Se sabe, não prega.
o pecado aumentou muito mais ainda a graça. Olha, o pecado aumentou muito mais a graça de Jesus. Está ouvindo, João? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Gente de Deus, vamos para junto da presença de Deus, que se nós não tiver Ele, nós estamos aqui lascados até o lixo, torados, como este carro de boi. Livre-se do pecado pela graça. Olha, terminei de falar, Deus terminou de quê? De responder. Que diremos, então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais. De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que jamais morremos para ele. Ou para que você ignore que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andamos em novidade de vida. Porque se fomos humildes com Ele, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que nós, velha natureza, foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não seja mais escravo do pecado. Pois nem morreu esta justificada do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que havemos Cristo ressuscitado dentre os mortos. Já não morremos. A morte já não tem domínio sobre ele. Porquanto domínio sobre ele. A morte tinha domínio sobre Jesus. Olha aí. Olha, veja, viu? Preste atenção. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morreu a morte. Já não também denomino sobre ele, pois quando a ter morrido de uma vez, para sempre morre para o pecado. Mas quanto a viver, viva para Deus. Assim também você considerasse morto para o pecado, mas vivo para Deus. Quer dizer, aquela vida que a gente vivia passada, que nós praticamos, a gente que morrer daquilo ali, acabar. Aquela vida morreu. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereça os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, oferecendo a si mesmo a Deus, e ofereça os seus membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês,
pois vocês não estão debaixo da lei, sim, debaixo da graça. Servo da justiça. Então havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim, da graça. De modo nenhum será que você não sabe que ao se oferecer como servo para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedece, seja do pecado para levar à morte, ou de obediência que conduz à justiça, mas a graça de Deus que, todos sendo escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração. A forma da doutrina a quem foram entregues, a uma vez libertado do pecado, foi feito servo da justiça, falou em torno do humano, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fosse escravo da impureza, da maldade, que leve a maldade, assim ofereça agora os seus membros, para que seja servo da justiça, para a santificação. Porque quando você era escravo do pecado, estava livre em relação à justiça. Naquele tempo que fratos, vocês escolheram somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim deles é a morte. E agora, porém, libertado do pecado, transformado em serviço de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e a fim deste caso, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Olha aí. O salário do pecado é o que, minha gente? Mas um bom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Capítulo 7, versículo 1. Uma comparação com o casamento. Ou você não sabe, pois falo aos que conheceu a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa, apenas enquanto ele estava vivo. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ela viver, mas se o marido morre, ela fica livre da lei conjugal. Está vendo? De modo que será considerado adultério se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei e não será adultério. Se casar com outro homem, assim, meus irmãos, também vocês morrerão para a lei. Por meio do corpo de Cristo, para que pertença a outro, a saber, aquilo que ressuscitou dentro dos mortos, a fim de que frutificamos para Deus. Porque quando vive o segundo a carne, as paixões pecaminosas desperta pela lei. Operava em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte.
Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estava sujeito, para que vivemos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. A lei é o pecado. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Que teremos então que a lei é pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado. Não se por meio da lei, porque eu não teria conhecido a cobiça, e se a lei não tivesse dito, não cobiça. Capítulo 7, versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a ocasião toda pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto. Houve um tempo em que sem a lei eu vivia, mas quando vivi o mandamento e o pecado reviveu e eu morri. Verifique que o mandamento que em mim havia sido dado era para a vida, esse se tornou mandamento para a morte. Porque o pecado, aproveitando-se a ocasião dada pelo mandamento, me engano por meio do mandamento, me matou. Assim a lei é santa e o mandamento é santo e justo também. A lei é o quê? Santa. E o mandamento é o quê? Santo também. Então aquilo que é bom se torna morte para mim. De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrar toda a sua força do pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Olha aí, minha gente, se eu estou certo ou não estou. Está vendo aí, Júnior? Está vendo aí, crente sem vergonha, que você não sabe de porcaria nenhuma? Você não sabe de nada. Olha quando ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, porém, sou carnal, vivendo a escravidão do pecado. Quer dizer, se você for pela carne, esquecer do Espírito, você está lascado. Qualquer um, vendendo a escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que profiro, sim o que destino. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim isto é a minha carne, não habita bem em mim, pois o quero bem está em mim, mas não realizo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço.
o pecado que há habita em mim. Quer dizer, você não quer fazer aquilo, mas faz. É porque o pecado, você se livrou do pecado. O pecado se livrou de você. Você continua fazendo a mesma porcaria. Assim contra esta lei, quando quero fazer o bem ou o mal, é ser recente em mim. Que segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas veio nós mesmos sobre outra lei, que queria contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei, do pecado que está em nós, em meus membros. Miserável homem que sou, miserável homem que eu sou, miserável homem que eu sou, me livra do corpo desta morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a morte, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Diga amém. Ó, amanhã, a vida no Espírito. Vocês estão vendo, essa passagem aqui é bonita demais, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Acabou a charadinha. Está ouvindo, Júnior? Está ouvindo, meu compadre? Tira esse barulho aqui, meu irmão. Que Deus abençoe. Gente, a vida espiritual. Gente, nós temos que observar a verdade. A palavra está dizendo, viu? A gente está dizendo ao mundo: povo, se orienta, porra. Eu digo aqui dentro de casa 24 horas. Porque a guerra não está na carne não, gente. A guerra está no Espírito. Está aqui a palavra, a Bíblia dizendo, ó, aqui, o que vai ser o capítulo 8 de Romanos amanhã. A vida no Espírito. Aí, ela mete o cacete aqui e levanta aqui. E aí vocês crentes, vão dizer o quê? Vocês crentes que falam dizendo que o Espírito não existe. E aí vocês vão dizer o quê? Você vê, viu? Que quando a pessoa vive no mal, é porque não se libertou do mal. Aquele mal vive fazendo em você, fazendo você escravo dele. E a gente tem que ter cuidado nisso, isso é coisa muito séria. Ele pode botar a gente dentro de uma bronca maior do mundo, e depois nós não tem mais saída. Acabou. Todo mundo, vocês que estão me ouvindo lá fora, em outro lugar, cuidado, gente. Está a Bíblia sendo muito bem pregada, muito bem anunciada para vocês. Já vamos em 1941 páginas. Já estamos mais da metade, talvez, do Novo Testamento. E estamos chegando lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com nós cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza a cair em tentação, mas livra do mal. Que Deus é o Rei, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Quem trouxe, vou dizer só para dizer, quem trouxe alguma oferta, algum dízimo,
Coloca aqui no